Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, A Caçada Começa. Parte 40. Capítulo 544. Apesar das diferenças de percepção, todos podiam ver vagamente que essa entidade vestia roupas brancas e parecia ter uma luva dourada na mão direita. Embora a figura fosse borrada, quase impossível de ser vista diretamente, suas fracas vidas mortais os impediam de ver a verdadeira forma. No entanto, pelas roupas brancas e pela luva dourada, mal conseguiam identificar quem era. O herói vestido de branco? Todos ficaram atordoados. Enquanto todos ainda estavam em choque, várias forças alienígenas ao redor do universo usaram tecnologias especiais, magia e outras habilidades para observar a situação no sistema solar. Quando viram aquele ser coberto por uma luz radiante, indescritível e impossível de ser contemplado diretamente como uma verdadeira divindade, ficaram completamente atordoados. Isso é um deus? Qual deus? A anomalia no universo é causada por esse ser. Eles não conseguiam acreditar. Se isso fosse verdade, então o que exatamente seria capaz de causar tal anomalia? Porque eles nunca tinham ouvido falar desse ser antes. Que deus era esse? Enquanto eles tentavam adivinhar freneticamente e Thanos e os outros estavam tomados pela suspeita e incerteza, a voz da eternidade ecoou novamente em seus corações. Não precisa mais especular. Este ser é de fato meu irmão mais novo, aquele que vocês chamam de herói vestido de branco, o sexto deus criador do universo. Você deveria demonstrar reverência. Embora a forma que você vê diante de si não seja a sua verdadeira identidade, é um avatar abstrato. O poder que ele pode exercer no universo com este avatar não é muito diferente do seu verdadeiro corpo. Ouvindo as palavras da eternidade, as forças alienígenas ficaram completamente atordoadas. Um deus criador? Todos ficaram em choque. Enquanto isso, Thanos e os outros ficaram congelados no lugar. Isso era apenas um avatar? Mas naquele momento, eles não tinham tempo para se concentrar naquele detalhe. Sua atenção estava inteiramente voltada para outro ponto. Thanos não conseguia acreditar, sua mente estava em branco. O herói vestido de branco era realmente um deus criador? Como isso era possível? Ele era claramente apenas um super-ômega mutante. Como ele poderia ser um deus criador? E ele representa a luz e calor, o aspecto positivo do universo? Isso deve ser mentira. Thanos não conseguia aceitar. Momentos antes, ele transbordava de confiança e expectativa, esperando que a eternidade eliminasse o herói de branco. Mas no instante seguinte, ele se deparou com esta revelação. Como isso pode ser verdade? Enquanto seus pensamentos giravam, os celestiais fora da Terra também ficaram perplexos. Principalmente o juiz celestial Arishem, que achou ainda mais difícil aceitar tudo o que estava diante dele. Ele se lembrou de que pouco tempo antes, havia dito ao herói vestido de branco que não importava o que ele fizesse, não tinha importância. Tudo que o aguardava era a morte, e não havia como escapar. E agora, ele se depara com essa situação. Ele entendeu bem o que o sexto deus criador queria dizer. Isso significava que o herói vestido de branco fazia parte do próprio universo. Caso contrário, como ele poderia ser chamado de Deus Criador? Isso também significava que o herói vestido de branco não poderia ser morto. Não só os outros deuses criadores interviriam, mas se ele realmente morresse, o universo entraria em colapso. Mais importante, como um dos deuses criadores, o poder do herói vestido de branco já havia se tornado algo além da compreensão. A mente do juiz celestial Arishem estava cheia de confusão e dúvida, incapaz de entender o que estava acontecendo. Por que o herói vestido de branco se tornou um deus criador? Dimensão dos sonhos. Pesadelo gritou, seu rosto cheio de descrença. Como algo tão ridículo pôde acontecer? Um sexto deus criador realmente apareceu de repente? E era o herói vestido de branco. Como algo assim pode ser verdade? O coração de Pesadelo estava cheio de choque e medo. Nesse momento, Dormammu, Mephisto e outros demônios dimensionais também gritaram em descrença, suas mentes dominadas pela confusão e terror. Era como se o herói vestido de branco tivesse se transformado repentinamente em Deus, apenas para revelar que estava fingindo o tempo todo. Era simplesmente absurdo. Fenda dimensional. E isso. O observador ficou completamente perplexo. Ele jurou que em todos os seus anos observando incontáveis universos e incontáveis eventos, nada jamais havia sido tão chocante quanto isso. Foi a coisa mais impossível que já aconteceu. O que deveriam ser 5 deuses criadores de alguma forma se transformaram em 6. Herói vestido de branco, como você fez isso? O que você fez? Nem mesmo o evento de Ultron adquirindo as joias do infinito foi tão chocante quanto este. Ultron era compreensível, mas esta situação estava completamente além da compreensão. Um sexto deus criador apareceu de repente. E tudo isso foi feito pelo misterioso herói vestido de branco. O que exatamente ele fez? Autoridade de variância temporal. O agente Mobius, junto com toda a autoridade de variância temporal, ficou sem palavras. O sexto deus criador? Será que isso pode ser verdade mesmo? O que exatamente estava acontecendo? Ninguém entendia melhor do que eles o que significava ser um deus criador. E o mais chocante, esse deus criador era o herói vestido de branco? Acabou.
Eles finalmente entenderam por que suas máquinas haviam detectado níveis de anomalia sem precedentes e por que os alarmes estavam soando. Com o surgimento de um sexto Deus Criador, como as leituras de anomalias poderiam não estar fora dos gráficos? Era como se o próprio mito da criação tivesse sido reescrito. Absolutamente absurdo. Asgard. Thor ficou completamente perplexo. Meu irmão é um Deus Criador? Esse absurdo realmente se tornou verdade? Não havia palavras para descrever os sentimentos de Thor naquele momento. Ele sentia que mesmo que Loki tivesse explodido o universo inteiro, não seria tão chocante quanto isso. Perto dali, os olhos de Heimdall e dos 3 guerreiros estavam arregalados. Até a rainha Frigga se esqueceu de continuar chorando enquanto olhava para a cena, incrédula. Baldur, era um Deus Criador? O único olho de Odin se arregalou em choque. Isso poderia ser real? Como algo assim pode ser possível? A Asgard deles realmente tinha um Deus Criador entre eles? Sua respiração ficou rápida e Odin quase engasgou com o choque avassalador. Terra. As autoridades do governo americano, juntamente com outros líderes mundiais, ficaram completamente perplexos. A cena esperada dos gritos trágicos e da morte miserável do herói vestido de branco não apareceu. Em vez disso, algo assim aconteceu. O herói vestido de branco inexplicavelmente se tornou um Deus Criador? Meu Deus, isso não pode ser real. Se isso fosse real, seus olhos estavam cheios de terror e desespero. Não, deve ser falso. Sim, deve ser falso. Além da Terra. Naquele momento, cercado por uma luz radiante, Sid ignorou os inúmeros olhares incrédulos. Seus olhos se voltaram para o longe, cravando-se nos celestiais. Sendo observados por ele, os celestiais sentiram uma onda repentina de tensão e pânico. O juiz celestial Arishem perguntou em choque: Herói de branco, como você fez isso? Como pode ser um Deus Criador? Sid olhou para ele. No momento seguinte, uma voz etérea, calma como se contivesse as verdades do próprio universo, ressoou. Tudo acaba aqui. Capítulo 545. Ao ouvir essas palavras, o juiz celestial Arishem imediatamente sentiu um arrepio no coração, uma terrível premonição. Ele até sentiu uma forte sensação de perigo. E não foi só ele. Todos os outros celestiais naquele momento sentiram a mesma crise e começaram a entrar em pânico. O juiz celestial Arishem falou rapidamente. Herói vestido de branco, você não pode nos matar. O universo precisa de nós, os celestiais. Sua voz ecoou e chegou aos ouvidos de Sid. Ouvindo suas palavras, Sid entendeu que era verdade. Os celestiais eram semelhantes aos jardineiros, mantendo o equilíbrio do universo e trazendo nova vida ao cosmos. Eles até criaram novas espécies e planetas. Mas o que isso tinha a ver com ele? Sid falou calmamente. Isso não tem nada a ver comigo. No instante seguinte, ele estendeu a mão direita canalizando toda a luz presente no universo. Uma luz brilhante rompeu. No instante, todo o esplendor do universo se concentrou ali. Uma luz infinita e ofuscante emergiu, envolvendo os 38 celestiais de todas as direções. Essa cena aterrorizante deixou todos completamente atordoados. Bum! Uma onda de choque avassaladora combinada com calor intenso os atingiu instantaneamente. Sob o impacto da luz, os celestiais gritaram. Até suas armaduras externas começaram a derreter, e seus esqueletos foram gradualmente expostos. Durante esse processo, eles não estavam completamente indefesos. Inúmeros ataques invisíveis foram lançados contra esse recém-nascido Deus Criador do universo. Mas, independentemente do que tentassem, seus ataques eram como pedras afundando no oceano. Vendo isso, eles tentaram usar habilidades espaciais para fugir. No entanto, Sid já havia previsto isso. Ele usou manipulação espacial diretamente para reforçar o espaço ao redor deles, impossibilitando o uso de seus poderes espaciais. O espaço foi reforçado. Em pânico, eles tentaram se defender, tentando até absorver a luz. Infelizmente havia luz demais, como se toda a radiância do universo tivesse convergido para cá. Não havia como absorver tudo. Além disso, essa luz não era comum, ela continha imensa energia, força destrutiva e calor. Seus esforços não passaram de lutas fúteis, apenas prolongando suas mortes inevitáveis. Vendo a situação desesperadora, o juiz celestial Arishem tentou resistir enquanto gritava em desespero. Eternidade! Ele queria buscar a ajuda da eternidade. Os celestiais sempre mantiveram uma relação próxima com a eternidade. De fato, a maioria dos celestiais presentes foram criados por ela, servindo essencialmente como seus subordinados. Por isso, ele tentou pedir ajuda à eternidade. Mas antes que ele pudesse terminar seu apelo, eternidade pareceu pressentir suas intenções. A voz misteriosa da eternidade ecoou em suas mentes. Não tenho intenção de me tornar inimiga do meu irmão mais novo. Já te ajudei uma vez. Nas palavras de eternidade, uma fria indiferença e crueldade podiam ser ouvidas. Aos seus olhos, esses celestiais não valiam a pena salvar. Pelo menos, não valiam a pena irritar seu irmão mais novo por causa deles. Além disso, ele realmente os havia ajudado uma vez. Quando seu irmão mais novo estalou os dedos, ele interveio secretamente para impedir a destruição completa. Então agora, ele escolheu ignorar seus pedidos de ajuda. Não, como isso pode ser? Eternidade nos abandonou? Ao ouvir essas palavras, os celestiais ficaram desesperados. Nesse momento, alguns dos celestiais mais fracos não conseguiram mais suportar o impacto da luz e foram completamente vaporizados. Vendo isso, e percebendo que a eternidade não interviria, Arishem imediatamente levantou as mãos.
Um buraco negro apareceu entre suas palmas. Em um instante, a luz infinita foi atraída pela força gravitacional e sugada para dentro do buraco negro em miniatura. Sid levantou uma sobrancelha, seus pensamentos se movendo rapidamente. Por meio de seu controle sobre a luz, ou melhor, já que essa luz era essencialmente parte de seu corpo, ele interrompeu a força ao movimento da luz, cortando a atração gravitacional do buraco negro e continuando seu ataque aos celestiais. Ao mesmo tempo, ele se preparou para apagar completamente o buraco negro. Enquanto isso, vendo essa demonstração, os celestiais se sentiram ainda mais desesperados. Quanto ao juiz celestial Arishem, ele esperava por isso. Ninguém compreendia o poder de um Deus Criador melhor do que ele. No universo primário 616, tais seres eram praticamente invencíveis. A menos que uma entidade de nível multiversal interviesse, derrotá-lo seria totalmente impossível. Embora Arishem estivesse chocado com a situação, ele já estava mentalmente preparado. O propósito da criação do buraco negro não era resistir à luz, mas usar sua capacidade de distorcer o espaço-tempo para escapar do espaço reforçado. De fato, momentos depois que o buraco negro apareceu, ele sentiu um leve afrouxamento do espaço reforçado. Percebendo isso, ele imediatamente se esforçou ao máximo. Bum! O espaço ao redor dele se contorceu e se estilhaçou. No segundo seguinte, ele saiu da realidade, aterrissando na escuridão além do universo, ou melhor, fora do próprio universo. Herói vestido de branco, sexto Deus Criador, retornarei para me vingar. A voz de Arishem estava cheia de ódio. Ao ouvir suas palavras, a expressão de Sid não mudou muito. Em sua mão direita, a joia do poder e a joia do tempo brilhavam intensamente. Luzes roxas e verdes se entrelaçavam e dançavam. Reversão do tempo. Entretanto, para sua surpresa, as únicas coisas afetadas pela reversão do tempo foram o espaço fragmentado e o buraco negro. Quanto ao juiz celestial Arishem, seja porque ele estava escondido fora do universo ou porque seu poder era forte o suficiente para desafiar as joias do infinito, Sid não conseguiu detectá-lo. Ele franziu as sobrancelhas levemente, mas logo relaxou. Fugir não importava. Arishem jamais ousaria retornar ao universo primário 616. Quanto aos 37 celestiais restantes, eles não teriam tanta sorte. Agora que Sid estava em guarda, não havia como romper o espaço reforçado. Mais importante ainda, seu poder não chegava nem perto do de Arishem. Não, nós somos os celestiais. Ninguém pode nos matar. Por quê? Porque existe um sexto Deus Criador. Ele não é uma mera forma de vida inferior de um planeta? Como ele poderia ser um Deus Criador? Suas vozes estavam cheias de pânico, relutância, arrependimento e total descrença. Mas, independentemente do que pensavam, todos eles acabaram sendo engolfados pela luz, vaporizados em seu brilho. Em poucos instantes todos os celestiais foram exterminados. Não sobrou nenhum vestígio. Dimensão dos sonhos. Que tipo de poder é esse? Os celestiais estão todos mortos? Este é o poder de um Deus Criador? Pesadelo ficou perplexo, seu rosto cheio de descrença. Capítulo 546. Ele sentia como se estivesse sonhando, sem querer acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Ele não entendia por que isso estava acontecendo. No início, o herói vestido de branco não estava lutando desesperadamente, tentando escapar da realidade? Como as coisas acabaram assim? Quando a luva foi danificada, não era esse o momento em que o herói vestido de branco morreu? Não importa o quanto ele tentasse escapar, o resultado era o mesmo, morte, certo? Por que aconteceu assim? Nada disso era como ele imaginava. O herói vestido de branco não só não lutou desesperadamente, nem evitou a realidade, nem morreu, nem fugiu. Em vez disso, inexplicavelmente se tornou um Deus Criador e matou dezenas de celestiais com facilidade. Uma expressão perplexa preencheu os olhos de Pesadelo enquanto ele murmurava. Como ele poderia ser um Deus Criador? Enquanto ele murmurava, seus olhos gradualmente mostraram medo. E se o herói vestido de branco decidisse causar-lhe problemas? Dimensão escura. No meio da escuridão, a enorme figura de Dormammu tremia. Ao assistir a essa cena, todo o deus demônio dimensional ficou abalado. Tantos celestiais simplesmente desapareceram? Ele é realmente um Deus Criador? Dormammu murmurou, incrédulo. Ao mesmo tempo, seu coração estava cheio de confusão, incapaz de compreender tudo isso. Como o herói vestido de branco de repente se tornou um Deus Criador? Do outro lado, seres como Mephisto e Lúcifer tinham expressões semelhantes de choque em seus rostos. Anteriormente, eles ainda estavam imaginando o que fazer depois de obter o cadáver do herói vestido de branco e as joias do infinito. Eles até sentiram pena do destino miserável do herói vestido de branco, pensando em quão divertida seria sua expressão antes da morte. Mas agora, essa cena estava se desenrolando diante deles. Os que ficaram infelizes foram os celestiais, e os que morreram inexplicavelmente também foram os celestiais. A expressão do herói vestido de branco antes da morte? Não existia tal coisa. Asgard. Meu Deus! Thor olhou fixamente para a cena. Irmão, o Deus Criador do universo é mesmo? Ele ficou completamente atordoado. A princípio, ele rezou, esperando que seu irmão sobrevivesse à provação, na esperança de escapar rapidamente. Sentiu até tristeza e confusão, como se já pudesse prever o fim trágico do irmão. Mas o fim trágico nunca aconteceu. Ou melhor, houve um fim trágico, mas não foi o do seu irmão, foi o dos celestiais. Ele finalmente entendeu por que seu irmão não fugiu. Com esse poder aterrorizante, qual era o sentido de correr? Era simplesmente ridículo.
Ao lado dele, Endal, os 3 guerreiros e outros também ficaram perplexos. Eles acreditavam que o príncipe Baldur provavelmente não sobreviveria a essa provação. E ainda assim, ele se tornou um deus criador, e massacrou tão facilmente tantos celestiais. Agora, não importava o quanto tentassem negar, eles sabiam que o príncipe Baldur era realmente um deus criador. Enquanto eles ainda estavam em choque, a rainha Frigga cobriu a boca com força. Quanto a Odin, ele murmurou incrédulo: Nossa, Asgard produziu um deus criador? Ele não ousaria sonhar com algo assim. Só sobreviver ao Ragnarok já seria uma bênção para Asgard. Imagine algo tão absurdo como isso acontecendo com eles. Mas isso estava realmente acontecendo. Odin, embora impressionado, estava cheio de choque e alegria. Terra. No topo de um edifício alto. Loki ficou no telhado, completamente atordoado. O que foi isso? Seu irmãozinho era um deus criador? A respiração de Loki ficou rápida, incapaz de acreditar no fato. Então, seus olhos não conseguiram deixar de demonstrar excitação. Talvez as coisas possam ser feitas em uma escala maior agora? Loki não conseguiu se conter e gritou animadamente: Quem sou eu? Eu sou irmão de um deus criador. Ankh? Algo como Thanos, ele não é algo que pode ser esmagado com uma única pitada? Loki acreditava confiantemente que agora era imparável, pensando que ninguém neste universo poderia fazer nada contra ele. Neste momento, em outro lugar da Terra, a liderança americana, juntamente com altos funcionários de outros países, descobriu que sua expectativa e entusiasmo já haviam desaparecido há muito tempo, restando apenas o terror. Seria esse o poder do herói vestido de branco? 38 celestiais assim mesmo mortos? O chamado poder de um deus criador? Eles não conseguiam acreditar. O herói vestido de branco não deveria estar à beira do colapso? Eles não deveriam ouvir os gritos do herói vestido de branco e ver seu estado miserável? Porque eles estavam ouvindo os gritos dos celestiais e vendo o estado miserável dos celestiais. O herói vestido de branco enfrentou tantos celestiais, junto com o Deus Criador, Eternidade. Por que ele não morreu? Ele não deveria finalmente desaparecer? Como isso pôde acontecer? Seus corações estavam cheios de ressentimento e terror, temendo o que poderia acontecer a seguir. Torre Stark. O Homem de Ferro Tony Stark murmurou: Talvez eu realmente devesse começar a estudar teologia? Isso está ficando cada vez menos científico. De acordo com a lógica normal, o herói vestido de branco deveria ter morrido. Mas agora, do nada, o herói vestido de branco se tornou o chamado Deus Criador? Kamar-Taj. O ancião, o Doutor Estranho e outros ficaram atordoados. Mesmo quando Dormammu tentou devorar a Terra, não foi tão chocante quanto esse momento. Dezenas de celestiais tão poderosos simplesmente morreram daquele jeito? Seria esse o poder de um Deus Criador? Não apenas eles, mas inúmeras pessoas comuns na Terra também ficaram completamente chocadas. Oh meu Deus! O herói vestido de branco é Deus? Isso é muita loucura. Que tipo de poder era esse? Bolso dimensional. Ele realmente se tornou um Deus Criador? O observador não conseguia compreender o que estava acontecendo. Autoridade de variância temporal. Todos eles morreram? Mobius e outros pareciam perplexos. O herói vestido de branco, o sexto Deus Criador? Como eles poderiam lidar com uma existência desse nível? Além dos 3 guardiões do tempo, não havia ninguém que pudesse lidar com esse assunto, certo? Neste momento, por todo o universo, várias forças alienígenas estavam usando tecnologias especiais e magia para testemunhar claramente o que tinha acabado de acontecer. Muitas dessas facções tinham registros dos celestiais e sabiam da extensão de seu poder. As mortes desses celestiais os deixaram completamente chocados. Esses eram celestiais. A atenção deles naturalmente se voltou para aquele que havia matado dezenas de celestiais. É este o Deus que fez com que o universo ficasse desequilibrado? Com certeza, terrivelmente poderoso. Espaço sideral, acima da Terra. Ao ver o desaparecimento dos celestiais e a figura brilhante, Ebonimal ficou completamente descrente. Ele tinha acabado de apresentar os deuses criadores cósmicos, eternidade, infinito, esquecimento e morte. Ele até mencionou como os 4 juntos formaram um universo, como o universo era eles, e eles eram um universo, os verdadeiros deuses cósmicos, os criadores. Naquela época seu rosto estava cheio de reverência quando ele perguntou ao herói vestido de branco se ele estava chocado. Agora, o herói vestido de branco se tornou um deus criador? Que tipo de loucura foi essa? E ele simplesmente matou dezenas de celestiais? O herói vestido de branco não deveria estar morto com certeza? Senhor Thanos. Os olhos de Ebonimal estavam cheios de desespero quando ele se virou para o lado, olhando para a projeção de Thanos. Capítulo 547. Naquele momento, Ebonimal viu a expressão no rosto de Thanos, que também estava cheia de choque e descrença. Todos aqueles celestiais estão mortos? Thanos murmurou inexpressivamente. O herói vestido de branco deveria ser apenas um mutante de nível super ômega, então como ele poderia ser um deus criador do universo? Pensando nisso, uma sensação de desespero tomou conta dele. Isso não significava que ele nunca seria capaz de obter as joias do infinito? Será que seu plano de eliminar metade de toda a vida no universo nunca seria concluído? Afinal, as joias do infinito estavam nas mãos do herói vestido de branco, e sendo ele um deus criador, como ele poderia esperar tirá-las? Por quê? Porque ele é um deus criador. O rosto de Thanos estava cheio de ressentimento. Agora, após eliminar os celestiais, Sid voltou seu olhar para o espaço sideral, onde a projeção de Thanos ainda permanecia.
Embora fosse apenas uma projeção, Thanos sentiu como se seu corpo real estivesse sendo observado, arrepios percorrendo sua espinha. Ele rapidamente fez um desejo. Eternidade, Deus Criador, desejo sua proteção. Ele não se preocupou em fazer outros desejos. Eles seriam inúteis contra o herói vestido de branco, de qualquer forma. Ele ainda se lembrava de como seu desejo anterior havia sido rejeitado pela Eternidade. Eternidade, que inicialmente estava apenas observando, ficou momentaneamente atordoada ao ouvir o desejo de Thanos. Ao ouvir o desejo de Thanos, ele se sentiu relutante. Afinal, isso significava ofender seu irmão mais novo. No entanto, o desejo era algo que ele poderia realizar. Ele já havia declarado que quem o visse primeiro teria um desejo realizado, e ele já havia recusado Thanos uma vez. Se ele rejeitasse o desejo novamente sob os olhares atentos de tantos, isso diminuiria muito seu prestígio. Após um breve momento de contemplação, ele suspirou e decidiu realizar o desejo de Thanos. É claro que para não fazer do irmão mais novo um inimigo, ele decidiu fazer um acordo. No segundo seguinte, a voz fria e indiferente de Eternidade ecoou na mente de Thanos e de todos os outros. Muito bem, posso realizar seu desejo, mas há um limite de tempo. Não posso protegê-lo para sempre. Você só tem 100 anos. Depois disso não vou mais protegê-lo. Para um Deus criador como ele, 100 anos eram como um piscar de olhos. Depois disso, se Thanos ainda estivesse vivo, ele não seria deixado para lidar com seu irmão mais novo? Ao ouvir as palavras de Eternidade, Thanos primeiro deu um suspiro de alívio, mas depois sua expressão mudou. 100 anos. Ele já tinha mais de 1000 anos. 100 anos não eram praticamente nada para ele. Pensando em enfrentar a ameaça do herói vestido de branco em 100 anos, ele imediatamente se sentiu preocupado. Thanos abriu a boca, querendo dizer alguma coisa. Mas naquele momento, ele sentiu um olhar frio e indiferente olhando diretamente para ele. Este olhar veio da Eternidade. Instantaneamente, Thanos entendeu a mensagem e concordou com a cabeça. Ao vê-lo concordar, Eternidade ficou satisfeito e então voltou sua atenção para o novo irmão mais novo que havia aparecido de repente. Meu irmão mais novo, concordei em protegê-lo por 100 anos. Sid franziu a testa ao ouvir essas palavras. Ele naturalmente queria que Thanos fosse embora, já que aquele cara vivia causando problemas. Mas quando se tratava da Eternidade, ele não estava totalmente confiante. Embora sua habilidade Avatar da Luz o tenha milagrosamente tornado o sexto Deus Criador, isso não significava que ele era invencível. Além do mais fraco Galactus, seres como Eternidade, Infinito, Morte e Obliteração estavam todos no mesmo nível que ele. E eram seres ancestrais que existiam desde o nascimento do universo. Diante de oponentes como eles, ele não estava particularmente confiante. Mais importante, Eternidade representava o tempo, e ele sempre foi inseparável do Infinito, que representava o espaço. Onde quer que Eternidade existisse, o Infinito provavelmente também estaria lá. Isso significava que em um momento crítico, ele poderia ter que enfrentar dois deuses criadores. Eles poderiam até escolher se fundir e se tornar um ser ainda mais poderoso. Que dor de cabeça. Meu poder ainda não é suficiente. A princípio, ele pensou que se tornar o sexto Deus Criador o tornaria imparável. Ele não esperava por isso. Parecia que ele precisava ter poder de nível multiversal para agir sem restrições. No mínimo, ele precisava estar livre de preocupações dentro do universo principal 616. Sid sabia muito bem que, embora tivesse se tornado o sexto Deus Criador, seu poder estava limitado ao universo 616, tornando-o apenas um ser de nível universal. Ele ainda não havia atingido o nível de um ser multiversal. O nível de universo único e o nível multiversal eram dois conceitos completamente diferentes. Por exemplo, o deus da magia negra, Shton, que havia se envolvido com ele anteriormente, e a trindade de Vishanti eram ambos seres multiversais. Seu poder não se restringia a apenas um universo. Se eu quiser me tornar um ser multiversal, talvez eu precise invadir outros universos. Sid franziu a testa, pensando em como atingir o nível de um ser multiversal. Depois de pensar por um momento, ele decidiu parar de refletir sobre o assunto e se dirigiu às palavras da Eternidade. Já que você tomou sua decisão, então deixe-o viver um pouco mais. Quanto a quanto tempo mais ele viveria? A expressão de Sid permaneceu calma. O momento em que ele se tornasse um ser multiversal seria o momento em que Thanos morreria. Sua voz misteriosa, semelhante à verdade do universo, ecoou nos corações de Thanos e da Eternidade. Eternidade finalmente deu um suspiro de alívio. Quanto a Thanos, seu humor não estava tão bom. Embora o herói vestido de branco tivesse concordado, ele não se sentia muito seguro. A essa altura, a projeção de Thanos havia desaparecido, e Sid não a impediu. A área acima do espaço sideral da Terra havia ficado completamente silenciosa. Terra. Acabou assim de repente? A liderança americana, assim como os líderes de outros países, ficaram atordoados. Os celestiais morreram, e o herói vestido de branco inexplicavelmente se tornou um deus criador? Nada disso era o que eles esperavam. Quem deveria morrer não era o herói vestido de branco. Eles não deveriam ouvir seus gritos e ver seu estado miserável? Como pôde terminar assim? Agora que o herói vestido de branco havia se tornado um suposto deus criador, como eles poderiam lidar com ele? Eles conseguiriam lidar com ele? Seus olhos estavam cheios de medo e relutância. Nesse momento, quando eles achavam que tudo havia acabado, o olhar de Sid se voltou para a terra, encarando diretamente aqueles oficiais de alto escalão que abrigavam intenções maliciosas.
Ele não fez muita coisa, apenas olhou na direção deles. No momento seguinte, uma luz radiante surgiu ao redor daqueles oficiais mal intencionados, engolfando-os rapidamente. América. Em uma mansão luxuosa, ouviu-se o grito aterrorizado de uma mulher. Senador Sorin, o que está acontecendo com você? A empregada de meia-idade Nina olhou para o senador repentinamente envolto em luz, com o rosto cheio de choque e confusão. Quanto a Sorin, ele ficou completamente atordoado. No momento seguinte, Nina viu o senador dentro da luz começando a gritar miseravelmente. Sob o brilho da luz, sua pele começou a derreter. Em apenas um curto momento, o senador Sorin não passava de uma bagunça distorcida. À beira da morte, Sorin finalmente entendeu, seu coração cheio de terror. Deve ser o herói vestido de branco. Antes de sua morte, sua expressão ficou atordoada. Então, quem deveria morrer não era o herói vestido de branco, eram eles. Capítulo 548. Aqueles que gritavam de agonia eram eles, e aqueles que pareciam miseráveis também eram eles. O senador Sorin entendeu claramente que essa situação não estava acontecendo apenas aqui, estava ocorrendo em todos os outros lugares também. Em seus momentos finais, seu coração estava cheio de ressentimento, desespero e até arrependimento. Arrependimento por provocar esse monstro conhecido como herói vestido de branco. Assim como ele pensou, todos os oficiais de alto escalão com más intenções estavam agora envoltos em luz, morrendo em gritos estridentes e sofrimento horrível. Não demorou muito para que muitos outros soubessem disso. O herói vestido de branco fez isso? Silvo. O herói vestido de branco é implacável. Espaço sideral acima da Terra. Depois de fazer tudo isso, Sid não tinha mais intenção de permanecer ali. Seu corpo radiante e abstrato subitamente se dispersou em incontáveis pontos de luz e desapareceu. Num piscar de olhos, o espaço sideral ao redor da Terra ficou em silêncio. O herói vestido de branco se foi? Para onde ele foi? Neste momento, inúmeras pessoas ficaram cheias de dúvidas. Torre Stark. Tony Stark murmurou, acabou mesmo assim? Kamar-Taj. A anciã se recuperou do choque e foi a primeira a sair. O Doutor Estranho e os outros trocaram olhares, discutiram o evento por um tempo e então cada um seguiu seu caminho. Dimensão dos sonhos. Observando as mortes dos oficiais de alto escalão, os olhos de Pesadelo se encheram de pânico. Espero que o herói vestido de branco não venha me procurar. Dimensão escura. Dormammu, junto com outros deuses demônios dimensionais de várias dimensões, mais ou menos compartilhavam o mesmo pensamento. Asgard. Acabou? Thor perguntou em voz alta, com os olhos cheios de confusão. Para onde foi meu irmão? Neste momento, os três guerreiros estavam discutindo animadamente. Vamos lá, Thor, não pense demais. O príncipe Baldur é um deus criador, nada vai acontecer com ele. Ele deve ter algo importante para fazer. Só de pensar que Asgard agora tem um deus criador fico animado. Os três guerreiros falaram com entusiasmo. Bolso dimensional. O observador, que havia testemunhado tudo, murmurou. O herói vestido de branco realmente se tornou um deus criador. O universo principal 616 se tornou muito especial. Não sei dizer se isso é bom ou ruim. Mesmo agora, ele ainda não conseguia entender como o herói vestido de branco havia feito isso. A autoridade de variância temporal. Mobius e os outros ficaram completamente perplexos. De acordo com suas suposições anteriores, mesmo que a autoridade de variância temporal não interviesse, o herói vestido de branco acabaria morrendo por ofender tantos seres poderosos. Em vez disso, aconteceu o oposto. O herói vestido de branco massacrou diretamente os celestiais e até se tornou um deus criador. Agora, ele era alguém com quem eles simplesmente não conseguiam lidar. Vou relatar isso aos Guardiões do Tempo, disse Mobius solenemente. Desta vez, os três Guardiões do Tempo certamente não vão ficar sentados assistindo. Afinal, esse herói vestido de branco ameaçou seriamente a autoridade de variância temporal. Ao ouvir as palavras de Mobius, os olhos dos outros membros assustados brilharam. Sim, ainda havia os três Guardiões do Tempo. Eles certamente seriam capazes de lidar com esse herói vestido de branco. Enquanto estavam ocupados, os eventos no sistema solar se espalharam rapidamente pelo universo, conhecidos por muitos por meio de várias facções cósmicas. O domínio do colecionador. O coletor, Tanelier Tivan, ouviu os relatórios de seus subordinados com uma expressão de choque no rosto. O sexto deus criador? O herói vestido de branco? Ele não conseguia acreditar. O brilho que se espalhou recentemente por todo o universo foi na verdade causado pelo herói vestido de branco? E o herói vestido de branco era um deus criador? Ele ainda se lembrava daquele ser vestido de branco que havia roubado a joia do poder, mas como ele havia se tornado de repente o sexto deus criador? O colecionador não conseguia acreditar. Sua primeira reação foi desconfiar que a notícia era falsa, mas as fontes eram inegavelmente precisas e confiáveis. A bordo de uma nave espacial, Rocket Raccoon estava manipulando um painel transparente, navegando pelas últimas notícias do universo. Logo, ele se deparou com informações sobre os 5 deuses criadores e o sexto deus criador. Ei, Kill, vem aqui e dê uma olhada nisso. Rocket gritou surpreso. Ao ouvir o chamado de Rocket, o Senhor das Estrelas e os outros se aproximaram curiosos. Logo eles também viram a notícia. O herói vestido de branco é o sexto deus criador? Que tipo de bobagem é essa? Eles ficaram sem palavras. Não fazia nem tanto tempo e agora um deus criador havia surgido de repente? E o herói vestido de branco que eles conheciam era um deles? Que tipo de notícia ridícula foi essa?
O que diabos estava acontecendo na Terra? Enquanto eles estavam em choque em outro lugar, a Capitã Marvel Carol Danvers também ouviu sobre a notícia. Ela ficou completamente chocada e sentiu que era necessário retornar à Terra para perguntar pessoalmente a Fury o que exatamente estava acontecendo. Ao mesmo tempo, a bordo de um navio de saqueadores, o fantasmagórico Caveira Vermelha ficou estupefato. O herói vestido de branco destruiu Vormir e criou as joias do infinito, e agora ele era um deus criador? Não apenas o Caveira Vermelha, mas muitos outros que ouviram a notícia ficaram confusos e em dúvida. Enquanto isso, a atenção voltada para a Terra e suas ocorrências estranhas continuou a crescer. Afinal, o suposto sexto deus criador parecia ter surgido daquele mesmo planeta. De volta à Terra. Neste momento, Sid, que havia se transformado em luz, estava mudando de forma. Em um beco isolado, infinitos raios de luz se reuniam. Muito rapidamente, uma figura vestida de branco apareceu. Tocando sua forma física, que era diferente do conceito abstrato de corpo, Sid caiu em contemplação. Felizmente, ele originalmente tinha um corpo físico, caso contrário, ele nunca teria sido capaz de se transformar novamente. Seu estado atual era um pouco semelhante ao de Galactus, um ser com forma física, mas ligeiramente diferente. Sid ainda podia sentir a luz de todo o universo, seu corpo conceitual abstrato. Em essência, ele agora existia em duas formas, um corpo conceitual abstrato e um corpo físico. Seu corpo abstrato era um tanto difícil de mover, mas seu corpo físico não tinha tais limitações. Enquanto sentia seu corpo, Sid começou a pensar no que deveria fazer em seguida. O mais importante agora é elevar meu poder ao nível multiversal. Certo, eu também preciso fazer uma visita ao pesadelo e aqueles outros caras para resolver nossa antiga rixa. Quanto a como atingir o nível multiversal, além de invadir outros universos, Sid não conseguia pensar em outra maneira por enquanto. De repente algo lhe ocorreu, e sua atenção se voltou para o progresso de desbloqueio de Baldur. Desbloquear progresso, 99%. Mais 1% e o progresso de desbloqueio de Baldur chegaria a 100%. O último 1% ficou preso por um tempo, mas agora que seu avatar da luz estava no nível 5, Sid tinha a sensação de que logo chegaria a 100%. Eu me pergunto o que acontecerá quando o progresso de desbloqueio de Baldur atingir 100%? E quem será o próximo alvo de imitação? Uma pitada de curiosidade apareceu nos olhos de Sid. Capítulo 549. Quando o progresso de desbloqueio de Baldur chegasse a 100%, um novo alvo de imitação apareceria naturalmente. No entanto, Sid estava curioso e expectante e, ao mesmo tempo, um pouco nervoso. Se o novo alvo da imitação se revelasse uma existência relativamente fraca, então não faria sentido para ele. Seria uma completa perda de tempo. Espero que o novo alvo da imitação seja um ser realmente poderoso. Sid murmurou para si mesmo, com os olhos cheios de expectativa. Na verdade, se quisesse saber quem era o novo alvo da imitação, poderia vislumbrá-lo com antecedência. Mas isso estragaria a emoção da revelação, então preferiu esperar pacientemente. Energia da luz mais 1? Energia da luz mais 1? Observando os pontos de energia que aumentavam lentamente enquanto se aquecia na luz do sol, Sid achou aquilo um tanto estranho. Logicamente falando, toda a luz neste universo fazia parte de seu corpo abstrato. Mas agora, sua forma física estava, na verdade, absorvendo a energia daquele corpo abstrato? Para colocar metaforicamente, era como uma pessoa minúscula extraindo o poder de um gigante colossal. Sid ficou sem palavras por um momento, mas então um pensamento cruzou sua mente, fazendo seus olhos brilharem. Ele levantou a mão direita e imediatamente uma enorme quantidade de luz começou a fluir em sua direção. Sid tentou converter diretamente essa luz em pontos de energia. Alguns segundos depois, ele franziu a testa. Falhou. O principal motivo era que ele não conseguia influenciar a capacidade de imitação. Pontos de energia eram algo relacionado à capacidade de imitação. Esqueça. Se esse método não funcionar, tentarei outra coisa. Com um único pensamento, Sid convocou uma enorme quantidade de luz de alta energia para se reunir ao seu redor. Muito rapidamente, a velocidade de coleta de pontos de energia aumentou, atingindo o limite máximo de sua capacidade de absorção de energia. Energia da luz mais 1? Energia da luz mais 1? Energia da luz mais 1? Um fluxo contínuo de sons de notificação ecoou. Ao ouvir as notificações, Sid franziu a testa. Ele descobriu que, embora a velocidade de acumulação de pontos de energia tivesse de fato aumentado significativamente, ela não havia atingido um nível transformador. A raiz do problema era que a capacidade de absorção de energia estava limitando a velocidade de coleta de energia. A taxa de absorção tinha um limite superior. Habilidades mutantes, imitação, absorção de energia. Sid olhou para o painel e para as duas habilidades mutantes listadas pensativo. Afinal, a absorção de energia ainda era apenas uma habilidade de nível Delta, que era uma habilidade de nível 2. A essência de uma habilidade de nível 2 limitava inerentemente a eficiência da absorção de energia. Depois de pensar um pouco, Sid encontrou uma solução. Ele precisava aumentar o nível de absorção de energia. Em sua mente, uma certa figura surgiu. Sebastian Shaw. Esse cara também possuía a habilidade de absorção de energia. Entretanto, sua habilidade atingiu o nível 4, beirando até mesmo um pseudo-nível 5. Ele podia absorver várias energias, como energia cinética e ondas de choque, até mesmo energia nuclear.
Se ele não tivesse sido controlado mentalmente pelo Professor X, tornando suas habilidades ineficazes, ele seria praticamente invencível. Claro, se ele fosse bombardeado com um grande número de armas nucleares, ele ainda poderia ser morto. Sebastian Shaw era, em última análise, apenas um mutante de nível 4. A energia que ele podia absorver tinha um limite. Se uma enorme quantidade de energia fosse liberada de uma só vez, sem dúvida o dominaria. Minha habilidade é bem parecida com a do Shaw. Infelizmente, por ser de nível 2, ela parece muito fraca. Caso contrário, ele não teria sido capturado e levado para um laboratório naquela época. Ele teria destruído o laboratório com as próprias mãos. Pensando nisso, a mente de Sid mudou para melhorar sua habilidade de absorção de energia. Quanto a como melhorá-lo, depois de pensar um pouco, Sid teve uma ideia. Crie um soro que aumente sua capacidade de absorção de energia. Ele moveu a mão direita. No beco escuro e isolado, o brilho carmesim da magia do caos cintilava. Manipulação da realidade. Uma pedra no chão se retorceu e se transformou em um frasco de vidro transparente. Dentro do frasco de vidro transparente havia um líquido claro. É claro que o líquido claro nada mais era do que água comum. Para garantir a maior taxa de sucesso, Sid não planejava confiar apenas na magia do caos. Ele também estava preparado para usar a manopla do infinito e as joias do infinito. Com um único pensamento, a manopla do infinito apareceu em sua mão direita. Sid olhou para ele. O que antes era uma luva dourada e radiante estava agora manchada e rachada, mostrando sinais de queimadura. Claramente, isso era consequência do uso anterior das joias do infinito. Claro, embora a manopla parecesse bastante danificada, ela ainda estava utilizável e não completamente destruída. No momento seguinte, o brilho carmesim da magia do caos reapareceu em sua mão, envolvendo instantaneamente o frasco transparente. Ao mesmo tempo, as 6 joias do infinito na manopla dourada brilharam intensamente. Várias energias coloridas fluíram através da manopla do infinito e do corpo de Sid, com uma intensidade igual à de quando ele usou as joias para se libertar da realidade. Em um instante, o poder das joias do infinito se combinou com o poder da magia do caos, envolvendo o frasco transparente. Muito rapidamente, o líquido originalmente transparente no frasco ficou vermelho escuro. Até ondas de energia irradiavam do líquido, espalhando-se em ondulações visíveis. Está pronto? Sid ficou surpreso. Com um pensamento, a manopla do infinito desapareceu de sua mão direita, guardada por ele. No momento seguinte, o frasco flutuou para sua mão direita. Sem hesitar, Sid abriu o frasco e bebeu o líquido vermelho de um só gole. À medida que o líquido escarlate fluía para seu estômago, um calor poderoso começou a se espalhar por todo seu corpo. Sid podia sentir as correntes quentes transformando seu corpo físico e seus genes. Entretanto, durante esse processo, seus genes complexos começaram a resistir, rejeitando a transformação. No final, o efeito do soro foi bastante reduzido. Sid franziu a testa, não esperando esse resultado. Mas no momento seguinte, ele relaxou. Sem problemas. Se um frasco não bastasse, ele fazia mais, até o soro ficar completamente ineficaz. Com esse pensamento, Sid imediatamente repetiu o processo, despejando frasco após frasco de líquido carmesim em sua garganta. 1 minuto depois, ele interrompeu o processo, percebendo que o soro não fazia mais efeito. Depois de parar, Sid reuniu uma grande quantidade de luz de alta energia ao seu redor e então examinou seu estado atual. No momento seguinte, seus olhos se arregalaram de espanto. A velocidade de crescimento dos pontos de energia aumentou em mais de 100 vezes. Energia da luz mais 103. Energia da luz mais 103. Novas notificações ecoaram em sua mente. Ainda mais surpreendente, Sid descobriu que agora podia absorver não apenas luz, mas também outras formas de energia, assim como Sebastian Shaw. É claro que essa capacidade de absorção adicional não significava muito para ele. Seu corpo divino já era extremamente poderoso, juntamente com capacidades defensivas. Se alguém conseguisse romper essas defesas, a absorção de energia não faria muita diferença. Capítulo 550. Qual nível minha habilidade de absorção de energia atingiu agora? Os olhos de Sid brilharam de curiosidade. Definitivamente estava no nível 4, mas não se sabia se havia atingido o nível 5. Com pontos de energia acumulando tão rapidamente, não deve haver falta de pontos para melhorar o progresso do próximo alvo de imitação. Um sorriso surgiu no rosto de Sid. Ele olhou para o progresso de desbloqueio de 99% de Baldur, com os olhos cheios de expectativa, observando os pontos de energia aumentando continuamente. Sid pensou por um momento e decidiu lidar com alguns problemas primeiro antes de tentar melhorar o progresso de desbloqueio de Baldur. Afinal, ele não tinha ideia do que aconteceria quando o progresso de desbloqueio de Baldur chegasse a 100%. E por problema, é claro, ele quis dizer ir atrás do pesadelo e dos outros caras. Sid não havia se esquecido do deus demônio dimensional desconhecido que o havia atacado anteriormente, nem daquele que tentou arrastá-lo para a dimensão dos sonhos. Pesadelo. Vamos começar com o cara conhecido. Os olhos de Sid ficaram gelados. No segundo seguinte, sua figura tremulou e desapareceu instantaneamente de onde estava, reaparecendo do outro lado da Terra. Devido à diferença de fuso horário, era noite aqui, e muitas pessoas estavam imersas em seus sonhos. Percebendo o que estava ao seu redor, a figura de Sid cintilou e instantaneamente apareceu dentro da casa de uma família.
Ele olhou para um garoto dormindo profundamente na cama e estendeu sua mão direita usando a manopla do infinito. A joia do poder, a joia da mente e a joia da alma brilhavam. Ao mesmo tempo, o brilho carmesim da magia do caos emergiu, infiltrando-se na mente do garoto. Sid fechou os olhos e observou atentamente o ambiente. Em questão de segundos, sob o poder combinado da magia do caos e das joias do infinito, ele sentiu uma dimensão ilusória. Este lugar parecia real, mas com alguns elementos bizarros e surreais. Às vezes, um monstro aparecia de repente ou objetos mudavam de aparência aleatoriamente. Muito rapidamente, Sid sentiu a presença de um certo ser no núcleo da dimensão dos sonhos. Um homem alto e magro, com cabelo preto acinzentado, estilo punk rock, vestindo roupas verdes, com um rosto mortalmente pálido e olhos verdes brilhantes. Sid reconheceu esse indivíduo instantaneamente. O Senhor da Dimensão dos Sonhos, Pesadelo. Informações sobre esse cara surgiram na mente de Sid. Pesadelo, um demônio de origem desconhecida que governava a Dimensão dos Sonhos. Há muito tempo, ele foi servo de um demônio ainda mais poderoso, a Shumagorath. O mesmo Shumagorath que apareceu em Doutor Estranho 2, uma criatura com um único olho gigante e inúmeros tentáculos. Claro, isso provavelmente era apenas um avatar do imenso poder de Shumagorath. Pensando em Shumagorath, as sobrancelhas de Sid franziram-se profundamente, e ele não pôde deixar de lembrar das palavras ditas pelo antigo que ele matou antes. Isso nunca vai acabar. Este assunto nunca vai acabar. Quando meu verdadeiro corpo descer, será seu fim. Tornar-se meu fantoche é seu destino final, e o poder que você possui será meu. Inseto. A voz do velho ecoou em sua mente. O mesmo olho único, o mesmo monstro com tentáculos. Sid não pôde deixar de suspeitar que o ancião que ele matou era na verdade um avatar de Shumagorath, e o próprio Shumagorath. Quando Sid se lembrou das informações sobre esse ser, suas sobrancelhas se franziram. Shumagorath era conhecido como Senhor do Caos, originário do reino dimensional exterior, um domínio hiperdimensional. Ele era um dos antigos, um ser de poder incompreensível. Bilhões de anos atrás, ele visitou a Terra, governando e devorando os ancestrais da humanidade. Ele afirmava ser o governante de centenas de dimensões, afirmando que antes do tempo e de todas as coisas, ele estava lá, esperando, devorando as almas gritantes do universo, sorvendo o iogurte de estrelas mortas. Ele era o vazio além de toda compreensão. Comparados a ele, demônios como Mefisto não passavam de ratos em um templo. Sid sentiu uma ponta de ansiedade. Se o verdadeiro corpo daquele antigo fosse de fato Shumagorath, então isso seria um grande problema. Isso significava que uma existência tão aterrorizante poderia cair sobre ele a qualquer momento. Felizmente, a velocidade de coleta de pontos de energia aumentou muito. Sid soltou um pequeno suspiro de alívio. Isso significava que ele ainda tinha algum tempo para se fortalecer e adquirir novos alvos de imitação. Depois de deixar de lado os pensamentos sobre Shumagorath, a atenção de Sid voltou-se para Pesadelo. Esse cara governava a dimensão dos sonhos, que estava conectada aos sonhos de todos os seres vivos. Criando pesadelos, ele conseguia absorver o medo dos seres vivos e se tornar mais forte. O objetivo final de Pesadelo era mergulhar o universo inteiro em pesadelos sem fim. Em certo sentido, seus objetivos eram bastante semelhantes aos de Dormammu. Nesse momento, enquanto os sentidos de Sid se fixavam nele, Pesadelo, que estava ocupado criando pesadelos e brincando com seres, também sentiu que estava sendo observado. Quem está aí? Apareça! Pesadelo rugiu com raiva. Ao ouvir suas palavras furiosas, Sid permaneceu calmo e simplesmente levantou a mão direita. Instantaneamente, as 6 joias do infinito brilharam simultaneamente. Ao mesmo tempo, o brilho carmesim da magia do caos emergiu. A luz carmesim se espalhou pela dimensão dos sonhos, envolvendo rapidamente a área ao redor do pesadelo. Ao ver a luz carmesim e sentir a aura familiar, Pesadelo, que antes o ignorava, de repente ficou aterrorizado. Herói vestido de branco, é você? O que você quer? Pare! Gritou Pesadelo. Uma onda de energia verde explodiu ao redor dele enquanto ele tentava canalizar seu próprio poder e o da dimensão dos sonhos para afastar a energia carmesim. Infelizmente, contra o poder das 6 joias do infinito combinadas com a magia do caos, toda a sua resistência foi inútil. O brilho carmesim da magia do caos ignorou o poder do pesadelo e a própria dimensão dos sonhos, ignorando até mesmo suas tentativas de fuga, envolvendo-o diretamente e deixando-o completamente imóvel. Herói de branco, pare. Vamos conversar. A voz de Pesadelo tremia de terror. Enquanto ele falava, seus olhos mostravam profundo arrependimento. Se ele soubesse que isso aconteceria, se ele soubesse que o herói vestido de branco viria atrás dele, ele nunca teria ousado provocá-lo. Mas, diante dos apelos de Pesadelo, Sid não tinha intenção de parar. Sabendo da natureza especial de um senhor dimensional, Sid, que originalmente pretendia matá-lo com magia do caos, decidiu adotar uma abordagem diferente. Desaparecer. Uma voz misteriosa e verdadeira ecoou nos ouvidos de Pesadelo, deixando-o atordoado e aterrorizado. Porque naquele momento, ele podia sentir seu corpo começando a ficar transparente, como se estivesse prestes a se dissipar e desaparecer. O poder do herói vestido de branco? Pesadelo ficou horrorizado. Pare, herói vestido de branco. Eu posso me submeter. Pesadelo gritou desesperadamente, tentando implorar por sua vida. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, sua voz desapareceu, e junto com ela, todo o seu corpo. Num piscar de olhos, o senhor da dimensão dos sonhos, Pesadelo, foi eliminado pela magia do caos.
Olhando para a agora silenciosa dimensão dos sonhos, um pensamento de repente cruzou a mente de Sid. Eu me pergunto se aquele pesadelo está realmente morto. Segundo as lendas, o pesadelo podia ser derrotado, mas não destruído. Enquanto os sonhos e a imaginação existissem no universo, ele continuaria existindo. Depois de refletir por um tempo, Sid balançou a cabeça. Tanto faz, se ele aparecer de novo, eu vou apagá-lo mais uma vez. Sem mencionar que quando ele atingir o nível multiversal, até mesmo as habilidades de renascimento do pesadelo não terão mais importância. Depois de lidar com o pesadelo, Sid deixou a dimensão dos sonhos. No segundo seguinte, ele estava pronto para ir atrás de Dormammu e daquele deus-demônio dimensional desconhecido. Entretanto, algo inesperado ocorreu. Não importava o quanto ele procurasse, mesmo com os sentidos do seu corpo abstrato, ele não conseguia localizar a dimensão negra ou a dimensão desconhecida do deus-demônio. Sid franziu a testa. Eles reagiram tão rápido. Eles se esconderam? Incapaz de encontrar seus alvos, Sid balançou a cabeça e voltou sua atenção para o progresso de desbloqueio de Baldur. Desbloquear progresso, 99%. Sid olhou fixamente para o painel. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 551. Observando o progresso de desbloqueio de 99% de Baldur, os olhos de Sid estavam cheios de expectativa. Energia de fótons mais 103. Em pouco tempo, os pontos de energia dispararam para uma quantidade considerável, provavelmente o suficiente para impulsionar o 1% final do progresso. Depois de todo esse tempo, o painel de Baldur finalmente vai melhorar. Sid murmurou para si mesmo. Sem hesitar, ele investiu todos os seus pontos de energia no progresso de desbloqueio de Baldur. Pontos de energia esgotados. Pontos de energia, 0. Desbloquear progresso, 100%. No momento em que o progresso do desbloqueio atingiu 100%, Sid imediatamente sentiu uma mudança. Esse sentimento. Sid ficou um pouco atordoado. Comparado a antes, ele se tornou incrivelmente poderoso, capaz de perceber muito mais do que antes. Sid só conseguia sentir que, sob sua influência, a história deste universo parecia estar passando por algum tipo de mudança. O que é isso? Ele não conseguiu evitar franzir a testa. Instintivamente ele rejeitou essa mudança, não querendo que ela ocorresse no universo principal de 616. Afinal, a situação atual já era boa o suficiente, não havia necessidade de mudanças desnecessárias. Seguindo sua vontade, as mudanças no universo principal 616 desapareceram. No entanto, as mudanças resultantes do progresso de desbloqueio de 100% de Baldur não pararam por aí. Com sua poderosa percepção, Sid sentiu vagamente que tais mudanças estavam ocorrendo em outros universos. Ele podia sentir que algumas informações relacionadas a ele estavam começando a aparecer em outros universos. Quanto ao que exatamente era essa informação, ela estava muito distante, além do alcance de sua percepção abstrata, então ele não podia ter certeza absoluta. Pensando nisso, uma ponta de curiosidade apareceu nos olhos de Sid. Que tipo de informação aparecerá em outros universos? Quando eu terminar de lidar com o novo alvo de mimetismo, darei uma olhada nos outros universos. Sid pensou consigo mesmo com grande interesse. Pensando nisso, sua atenção foi naturalmente atraída para outro lugar. Com o progresso de desbloqueio de Baldur chegando a 100%, ele imediatamente sentiu a existência de outro painel. Um painel pertencente a um novo alvo de mimetismo. Num instante, curiosidade e expectativa surgiram no coração de Sid. Quem poderia ser? Essa sensação de abrir uma caixa misteriosa e ganhar um prêmio era muito boa para ele. Mas, espero que seja alguém forte. Sid rezou silenciosamente, não estou pedindo alguém como Baldur, mas pelo menos alguém no mesmo nível de Orochi. Dessa forma, conforme o progresso do desbloqueio for melhorando, ele será de alguma utilidade. Com esse pensamento em mente, e sentindo como se estivesse abrindo uma caixa misteriosa, ele olhou com expectativa para o painel de imitação recém-aparecido. Então, no segundo seguinte, ele ficou atordoado. Nome, Sid Castell. Idade, 17, tempo de vida normal, dias. Habilidades mutantes, mimetismo, absorção de energia. Alvo atual do mimetismo, Deus, títulos, Criador, Deus da criação, onisciente e onipotente. Desbloquear progresso, 1%. Habilidades, não desbloqueadas. Pontos de energia, 309. Primeiro, o nome estava bom, assim como antes, então ele o ignorou. A idade também era precisa, comparado a antes, ele de fato tinha passado de 16 para 17 anos. Entretanto, o que foi exibido entre parênteses depois que sua idade mudou, de expectativa de vida restante para expectativa de vida normal. E o número de dias após sua vida agora era representado por um símbolo. Sid conhecia muito bem este símbolo. Ele já havia aparecido em alguns animes e séries de TV. Em Yu-Gi-Oh! Certas cartas de deuses tinham esse valor, e no drama de TV Pavô Chopino 8, o número 8 representava infinito. Quando ele era criança, ele não entendia, mas quando cresceu, ele entendeu. Representa o infinito, algo sem fim, também conhecido como fita de Mobius. Se uma pessoa continua caminhando pela fita de Mobius, ela nunca consegue parar, pois ela nunca termina e continua girando. Em outras palavras, sua vida útil agora era infinita. Claro, essa era apenas uma expectativa de vida normal. Isso não significava que ele não poderia morrer. Se alguém o matasse, ter uma vida infinita seria inútil. Isso significava apenas que ele não precisava mais se preocupar com a vida e havia se tornado um verdadeiro Deus.
Ele já havia previsto isso, então não ficou muito surpreso. As habilidades mutantes também foram exibidas corretamente, mas o que o chocou foi o novo alvo de imitação. Deus? Sid ficou atordoado. Se fossem apenas essas duas palavras, ele poderia não ter certeza, mas com os títulos que se seguiram, ele reconheceu instantaneamente quem era essa existência. Criador, Deus da criação, onisciente e onipotente? Sid murmurou para si mesmo. Desta vez, o alvo da imitação era realmente Deus. Há poucos instantes ele estava rezando, torcendo para que o alvo da imitação não fosse muito fraco, pelo menos comparável ao Orochi. Caso contrário, não seria de muita utilidade. Ele não esperava que o novo alvo não só não fosse fraco, mas que fosse. O coração de Sid estava acelerado. Comparado ao Orochi, Feiticeira Escarlate e Balder, o alvo desta vez estava definitivamente vários níveis acima deles. Se os mitos fossem verdadeiros e o título de onisciente e onipotente fosse real, então Sid não poderia nem imaginar o quão poderoso ele se tornaria. Eu estava pensando em como chegar ao nível multiverso, mas parece que não preciso mais me preocupar com isso? Depois de refletir por um momento, Sid balançou a cabeça. Esqueça, só as crianças fazem escolhas. Eu escolho os dois caminhos. Por um lado, ele aumentaria o progresso de desbloqueio de Deus, enquanto por outro, ele exploraria o multiverso para encontrar outras maneiras de aumentar sua força. Falando nisso, ele realmente descobriu uma maneira de atingir o nível multiverso, matando aquele por trás da autoridade da variância temporal, Kang, o Conquistador, e tomando seu lugar na gestão da linha do tempo sagrada. Assim como na segunda temporada de Loki, onde o final de Loki permitiu que ele transcendesse os níveis e se tornasse o Deus do Tempo, uma divindade de nível multiverso. Claro, a desvantagem era óbvia. Esse tipo de ação era uma forma de sacrifício, uma renúncia à própria liberdade. Para libertar cada linha do tempo, o verdadeiro eu de Loki ficou praticamente confinado naquele lugar, incapaz de sair. Quanto à possibilidade de Loki criar avatares para viajar por diferentes linhas do tempo, isso era desconhecido. No final, Loki nunca demonstrou muito poder. Apenas especulou-se que seu nível de poder estava no nível do multiverso. Quanto ao seu verdadeiro poder, isso ainda não estava claro. Depois de pensar um pouco, Sid balançou a cabeça e imediatamente abandonou a ideia. Em vez de se sacrificar para libertar o multiverso, ele preferiria se tornar um deus que poderia agir como quisesse. Além disso, mesmo agora, Sid ainda se sentia cauteloso com Kang, o Conquistador. Aquele cara parecia uma pessoa comum, mas Sid não conseguia descobrir sua verdadeira natureza. Se até mesmo Loki conseguiu atingir esse nível de poder, aquele que controlava a linha do tempo sagrada, Kang, seria fraco? Na série Loki, Kang já havia mostrado sua capacidade de manipular o tempo e editá-lo como quisesse. Capítulo 552. Foi justamente por isso que, apesar da interferência constante da autoridade de variância temporal, Sid nunca se deu ao trabalho de ir até lá. No mínimo, ele esperaria até que o progresso de desbloqueio de Deus atingisse um certo nível antes de ousar entrar na autoridade de variância temporal. Pensando nisso, um toque de diversão e expectativa apareceu nos olhos de Sid. Eu me pergunto, será que o Deus que pode agir como quer será mais forte? Ou será Kang, aquele que controla a linha do tempo sagrada? Para ser honesto, Sid estava ansioso pelo dia em que entraria para a autoridade de variação temporal. Pensando em Deus, sua atenção inevitavelmente se voltou para o progresso do desbloqueio. Gostaria de saber que tipo de habilidades surgirão à medida que o progresso do desbloqueio aumenta? Os olhos de Sid brilhavam de curiosidade e expectativa. Além disso, as habilidades de nível ômega de Deus. Não, talvez nem devessem ser chamadas de habilidades ômega. Qual é exatamente a habilidade suprema pertencente a Deus? Os olhos de Sid estavam cheios de expectativa. Pensando nisso sem mais hesitação, ele concentrou sua atenção nos pontos de energia. Em pouco tempo, uma quantidade considerável de pontos de energia foi acumulada. Sem hesitar, Sid os aplicou no progresso de desbloqueio. No momento seguinte, ele ficou atordoado. Pontos de energia, 0. Desbloquear progresso, 1%. Os pontos de energia foram completamente esgotados, mas o progresso de desbloqueio de Deus não mudou nada. Ele ainda estava preso no 1% inicial. Ao ver isso, a boca de Sid se contraiu, sentindo-se um tanto sem palavras. O progresso desbloqueado por Deus é realmente tão difícil de aumentar? Sid balançou a cabeça. Essa situação não era muito difícil de entender. Afinal, dessa vez o alvo do desbloqueio era diferente de tudo antes, então a dificuldade era esperada. Felizmente, a taxa de acúmulo de pontos de energia aumentou mais de 100 vezes. Nesse ponto, Sid não pôde deixar de se sentir aliviado. Se ele tivesse confiado em sua taxa anterior de coleta de pontos de energia, quanto tempo levaria para atingir 100% de progresso de desbloqueio? Felizmente, a taxa de coleta de pontos de energia aumentou mais de 100 vezes. Agora, era apenas o suficiente para sustentar o progresso de desbloqueio de Deus. Pensando nisso, a boca de Sid se contraiu novamente. Não acredito que eu realmente achei que os pontos de energia eram suficientes antes. Isto é resultado de arrogância? Agora parecia que ele havia voltado ao início, quando os pontos de energia eram tão escassos, mesmo que a velocidade de coleta tivesse aumentado em mais de 100 vezes. Esqueça, assim como antes, esperarei pacientemente que os pontos de energia se acumulem com o tempo. Sid pensou desamparadamente.
Pensando nisso, ele sentiu como se tivesse retornado ao começo, esperando pacientemente que os pontos de energia se acumulassem, melhorando o progresso de desbloqueio e antecipando ansiosamente o surgimento de novas habilidades. Primeiro, acumularei pontos de energia suficientes para alguns dias e depois explorarei outros universos. Depois de se decidir, Sid fechou os olhos e esperou silenciosamente o tempo passar. Com o passar do tempo, um fluxo constante de raios de luz de alta energia se acumulava ao redor dele a cada momento, que eram então absorvidos e convertidos em pontos de energia por meio de sua habilidade de imitação. Embora ele estivesse parado em um beco escuro, completamente desprovido de luz solar, o processo continuou. Em certo sentido, ele realmente se libertou das limitações da luz solar. Afinal, a luz do universo principal 616 agora fazia parte de seu corpo abstrato. Convocar luz de alta energia para se concentrar em torno de sua forma física não consumia energia alguma. Além disso, como a luz do universo principal 616 era parte de seu corpo abstrato, a concentração de luz de alta energia ao seu redor não iluminava o ambiente nem atraía atenção. Toda a luz de alta energia perdeu sua cor e seu comprimento de onda mudou para o espectro invisível. Até mesmo as flutuações de energia foram completamente ocultadas. E esta operação para sua forma abstrata não apresentou dificuldade alguma. Enquanto o mundo exterior continuava a discutir suas ações, Sid permaneceu em silêncio no beco isolado, absorvendo silenciosamente a luz de alta energia. Além disso, graças à proteção e ocultação de seu corpo abstrato, até mesmo seres como eternidade, infinito, morte, obliteração, Galactus ou até mesmo os observadores não poderiam detectá-lo sem prestar atenção específica ou procurá-lo, em uma camada dimensional especial. Para onde foi o herói vestido de branco? Olhando fixamente para o espelho que representava o universo principal 616, o observador continuou sua observação, mas não conseguiu encontrar o herói vestido de branco. O que ele estava tentando observar era o avatar abstrato do herói vestido de branco, mas naquele momento, nem ele conseguia localizar para onde aquele avatar abstrato foi depois que a batalha com os celestiais terminou. Enquanto isso, em outro lugar, eternidade, infinito, morte, obliteração e Galactus compartilhavam a mesma confusão. Originalmente, eles planejaram ter uma pequena reunião com esse irmão mais novo que apareceu de repente. Ao mesmo tempo, eles tinham segundas intenções, pretendendo avaliar a força do irmão mais novo, ver quais poderes ele possuía e qual nível ele havia alcançado. Se seu poder fosse medíocre, embora não fizessem nada contra ele, seu nível de atenção para com ele definitivamente cairia ao nível mais baixo. Mas, para sua surpresa, eles não conseguiam sentir a consciência do irmão mais novo. Hehe, onde nosso irmão mais novo está brincando agora? A morte, vestida com uma capa negra e aparecendo como um esqueleto feminino, perguntou com interesse. Eternidade e infinito, vocês sabem onde ele está? Logo, um dia inteiro se passou. O olhar de Sid caiu sobre o painel mais uma vez. Pontos de energia, 2,71 milhões. Essa foi a coleta aproximada de pontos de energia em um dia. 2,71 milhões, aumentando instantaneamente para uma unidade contada em milhões. Quanto aos números menores após os 2,71 milhões, eles foram ocultados e omitidos por ele. Ver uma sequência de números era um pouco incômodo, então, à sua vontade, a contagem de pontos de energia se transformou instantaneamente nesta versão simplificada. Olhando para os 2,71 milhões de pontos de energia, os olhos de Sid brilharam de expectativa. Será que o progresso de desbloqueio de Deus aumentará com esses pontos de energia? No segundo seguinte, ele despejou todos os pontos de energia no progresso de desbloqueio. Instantaneamente, o progresso de desbloqueio original de 1% mudou. Desbloquear progresso, 3%. Ao ver o número no progresso do desbloqueio, Sid ficou um pouco surpreso, um tanto surpreso. 2,71 milhões de pontos de energia e isso só aumentou o progresso para 3%? Isso não é um pouco exagerado? Sid suspirou, lamentando quão difícil era aumentar o progresso de desbloqueio de Deus. Claro, ele também sabia que 2,71 milhões de pontos de energia eram, na verdade, uma quantidade muito pequena. Comparada a imitar Deus, essa quantidade de energia era totalmente insignificante, ou mais precisamente, era praticamente impossível. A verdadeira razão pela qual ele conseguiu imitá-lo foi por causa da habilidade de mimetismo. Com isso em mente, sua atenção voltou-se para o progresso de desbloqueio de 3%. Quando o progresso do desbloqueio atingir 5%, ganharei alguma habilidade. Ou são 10%. Sid não conseguiu evitar sentir uma onda de expectativa. Ele descobriria se era 5% ou não quando coletasse mais pontos de energia amanhã. Que tipo de habilidade seria essa? Sid não pôde deixar de sentir curiosidade. Com esse pensamento, ele fechou os olhos mais uma vez, esperando o tempo passar. 1 hora se passou. 10 horas se passaram. Num piscar de olhos, mais um dia se passou. No beco isolado. Pontos de energia, 2,71 milhões. Olhando para os pontos de energia recém-acumulados, Sid, cheio de expectativa e curiosidade, despejou todos eles no progresso de desbloqueio. No momento seguinte, o progresso de 3% mudou. Desbloquear progresso, 5%. Capítulo 553.
Observando o progresso de desbloqueio de 5%, os olhos de Sid estavam cheios de expectativa. Entretanto, o som de notificação esperado não apareceu. Não está em 5%? São 10%? Para chegar a 10%, ele teria que esperar mais 3 dias. Sid suspirou. Não havia nada que ele pudesse fazer a não ser esperar. Enquanto ele esperava, o observador na camada dimensional especial ainda o procurava incansavelmente. Enquanto isso, eternidade, infinito, morte, obliteração e Galactus também estavam curiosos sobre o que ele estava fazendo. Eles o procuraram querendo ver seus poderes e habilidades, para determinar se ele poderia se comparar a eles. Os 5 seres não conseguiram deixar de se comparar a ele. Entre eles, o interesse de Galactus era o maior. Devido a um acidente durante seu nascimento, faltou-lhe uma porção de energia vital, deixando-o em um estado de fome eterna e incompletude. Ele tinha que devorar planetas constantemente para preencher o vazio, fazendo seu poder oscilar descontroladamente, sendo sempre o mais fraco entre os 5. Ele até sentia que o título de Deus da Criação era um tanto imerecido. Desta vez, ao encontrar um Deus Criador recém-surgido, o irmão mais novo, ele não pôde deixar de querer testar a si mesmo contra ele. Ao mesmo tempo, Galactus não conseguia deixar de ter esperanças de que o poder de seu irmão mais novo fosse fraco, inferior ao dele. Dessa forma, ele não seria mais o mais fraco dos deuses criadores. Em vez disso, seria este irmão mais novo. Enquanto isso, algumas forças alienígenas chegaram secretamente à Terra. Então, está aí a estrela Tlã, a Terra? O lugar onde o suposto sexto Deus Criador surgiu? Observando a tecnologia primitiva e os inúmeros humanos comuns, os olhos dos alienígenas se encheram de dúvida. Eles não conseguiam entender como um lugar tão mundano poderia produzir uma divindade de nível criador. Será que eles estavam enganados? Logo, quando começaram a interagir com humanos e aprenderam sobre informações online, especialmente sobre o Deus Criador, seus olhos se arregalaram em choque. Mutante nível Super Ômega? Essa é a identidade deste Deus Criador na Terra? Ele era originalmente humano? Impossível. Muitos alienígenas pareciam céticos. Entretanto, quando eles viram a habilidade mutante desse Deus Criador, seu choque foi rapidamente substituído pela compreensão. Manipulação da realidade? Esse claramente não era um poder destinado a meros mortais. Muitos deles especularam que talvez esse Deus Criador estivesse apenas se disfarçando de humano e brincando na Terra por diversão. Claro, também havia a possibilidade de que o herói vestido de branco crescesse passo a passo até se tornar uma divindade de nível criador. Contudo, muitos não estavam dispostos a acreditar nisso. Eles preferiram acreditar que ele sempre foi um Deus criador em vez de aceitar uma possibilidade tão absurda. Além do herói vestido de branco, eles também notaram outra existência, Messias, que foi previamente reconhecido como um mutante de nível Super Ômega ao lado do herói vestido de branco. Sua habilidade mutante também era extraordinária. Um homem de pele azul murmurou, incrédulo, esse cara. Se tivesse tempo suficiente, ele provavelmente poderia destruir um planeta, certo? Que tipo de poder absurdo é esse? Todos os mutantes da Terra são tão ridículos. Nesse momento, um companheiro ao lado dele falou de repente, será que esse cara também é algum tipo de Deus Criador? Verdade seja dita, o herói vestido de branco e o Messias compartilhavam algumas semelhanças. Então, não era impossível, certo? Assim que as palavras foram ditas, risadas irromperam ao redor deles. Haha, você deve estar brincando. É como se isso pudesse ser verdade. Eles não acreditaram. Afinal, era ridículo demais. Não foram só eles. Muitas facções alienígenas já haviam pensado nessa possibilidade, mas depois riram e descartaram a ideia. Afinal, a lógica tinha que se aplicar até certo ponto. O surgimento de um sexto Deus Criador já era insano o suficiente. Como poderia haver um sétimo? Afinal, eles estavam falando de uma divindade de nível criador. O tempo passou rápido e logo 3 dias se passaram. Em um beco isolado. Energia de fótons mais 103. Os olhos de Sid se abriram de repente e seu olhar se voltou para o painel. Pontos de energia. 8,13 milhões. Isso deve ser suficiente. No momento seguinte, ele ansiosamente despejou todos os pontos de energia no progresso de desbloqueio de Deus. Instantaneamente, o progresso de desbloqueio anterior de 5% mudou. Desbloquear progresso, 11%. Um som de notificação foi ouvido em seguida. Habilidade, criação, desbloqueada. Habilidade, criação 0 sem iniciante. Ao mesmo tempo, Sid sentiu como se tivesse captado algo novo do vazio. Assim como respirar, ele ganhou um novo instinto. Ao ouvir a notificação e olhar para os dados de habilidade recém-exibidos, Sid ficou momentaneamente atordoado. Criação? Com apenas 11%, já desbloqueei essa habilidade? Ele ficou um pouco perplexo. Que outras habilidades surgiriam depois? Pensando nisso, ele não pôde deixar de sentir expectativa. Vamos experimentar. Sid estendeu a mão direita e a imagem de um diamante apareceu em sua mente. Experiência de criação mais 1. Como instinto, ele imediatamente usou a habilidade de criação, ou melhor, a autoridade da criação. Como lhe faltavam outras partes da essência de Deus, no momento em que ele ativou a autoridade da criação, uma vasta quantidade de energia de fótons dentro dele foi consumida, mas apenas uma porção insignificante.
Se ele não estivesse prestando muita atenção, talvez nem tivesse percebido a energia que estava sendo usada. No momento seguinte, um fio de matéria rosa formou-se rapidamente na palma de sua mão direita. Rapidamente a matéria rosa se multiplicou e se acumulou. Em menos de um segundo, um deslumbrante diamante rosa do tamanho do punho de um adulto apareceu em sua palma. Então isso é criação. A sensação de criar algo do nada? Naquele momento, até Sid não conseguiu deixar de se sentir surpreso. No momento em que ele usou a habilidade de criação, ele sentiu como se pudesse criar qualquer coisa e fazer absolutamente qualquer coisa. A sensação foi passageira, mas inesquecível. Nesse momento, Veno, que estava em sua mão direita, não resistiu e perguntou curiosamente: Sid, essa é sua habilidade de manipulação da realidade? Por que a luz vermelha não apareceu? Enquanto ele falava, Veno não conseguiu evitar emergir de sua mão direita. Como uma bola de luz branca, uma substância brilhante, semelhante a um líquido composta de radiância, formou uma pequena cabeça feroz, olhando curiosamente para o diamante rosa. Desde que a habilidade encarnação da luz atingiu o nível 5, a forma de Veno mudou completamente, transformando-se nessa aparência estranha. Sid estava bem ciente da situação. Sob sua influência, Veno se libertou completamente de seu estado parasitário, tornando-se algo como uma existência subordinada. Para ser mais claro, Veno era agora como seu cabelo, parte dele, mas algo que ele poderia abandonar e se separar a qualquer momento. Além disso, o poder de Veno também havia disparado. Mesmo que todos os simbiontes estivessem combinados, provavelmente não teriam chance contra ele. Capítulo 554. Ao ouvir a pergunta de Veno, Sid respondeu casualmente, não. Veno pareceu confuso ao ouvir a resposta. Então o que foi? Ignorando a expressão confusa de Veno, Sid continuou com seus testes. Ele casualmente jogou o diamante rosa do tamanho de um punho no chão. Com um som nítido, o diamante rosa rolou até o canto do beco. Depois de jogar o diamante fora, Sid continuou seus experimentos. Pedras ouro. Experiência de criação mais um. Experiência de criação mais um. Muito rapidamente, uma pilha de vários objetos se formou no canto do beco. Sid também percebeu que desde que pudesse imaginar algo, ele poderia essencialmente criá-lo. Entretanto, quando ele tentou criar plantas imaginando-as em sua mente, ele encontrou dificuldades. A habilidade de criação simplesmente falhou, como se plantas não pudessem ser criadas. O que está acontecendo? Sid ficou atordoado. Logicamente, já que esta era a autoridade da criação pertencente a Deus, ele deveria ser capaz de criar qualquer coisa que quisesse, certo? No momento seguinte, ele apresentou uma teoria. É porque o nível de habilidade não é autossuficiente? Fora isso, ele não conseguia pensar em nenhuma outra possibilidade. Para verificar sua teoria, ele tentou mais algumas vezes e descobriu algo importante. Enquanto os objetos tivessem poderes misteriosos ou não existissem na realidade, ou se fossem seres vivos, ele não poderia criá-los. Talvez se eu aumentar o nível da habilidade de criação, eu possa descobrir mais. Sid só podia esperar que fosse uma questão de limitação de nível e não uma falha na habilidade de criação. Experiência de criação mais um. Experiência de criação mais um. Experiência de criação mais um. Sob a abundante energia dos fótons, ele criou um objeto após o outro. Em menos de um minuto, o som de notificação tocou. Habilidade, criação 0500 nível 2. Em um instante, Sid sentiu uma melhora significativa na habilidade de criação. Ele estendeu a mão direita, visualizando um cocô em sua mente. No momento seguinte, fios verdes apareceram rapidamente em sua mão. Logo, um cocô verde claro do tamanho de uma cabeça humana apareceu em sua mão. Como esperado, Sid soltou um suspiro de alívio. No momento seguinte, ele visualizou uma rosa vermelha, um crisântemo. Uma planta após a outra emergiu de sua mão. Em seguida, ele tentou criar um ser vivo. Infelizmente, acabou em fracasso. A habilidade de criação não respondeu de jeito nenhum. Sid então visualizou objetos como Mjolnir, a lança da eternidade, e até tentou criar itens com um leve poder místico. Mas infelizmente todos eles falharam. Sid suspirou. Vamos primeiro levar a habilidade de criação para o nível 5, e enquanto isso posso acumular pontos de energia. Ele estava bastante ansioso para ver como seria o nível 5 da habilidade de criação e os poderes de Deus depois dele. Além disso, devido à abundância de energia de fótons dentro dele e ao consumo mínimo de energia da habilidade de criação, todo o processo não atrapalhou em nada o acúmulo de pontos de energia. Experiência de criação mais um. Sob o olhar atônito de Veno, um objeto estranho após o outro emergia das mãos de Sid. Depois de alguns minutos, outro som de notificação soou. Habilidade, criação 0.000 nível 3. Embora a habilidade de criação tivesse atingido o nível 3, Sid não prestou muita atenção a ela e continuou praticando, pretendendo estudá-la mais quando atingisse o nível 5. Em pouco tempo, graças à sua frenética onda de criação, a habilidade subiu de nível novamente. Habilidade, criação 0.2000 nível 4. Ele continuou praticando. O tempo voou. Quando o som de notificação final ecoou, ele finalmente parou. Habilidade, criação máximo. Nível 5. Em um instante, ele sentiu a habilidade de criação, antes incompleta, se tornar completa. Enquanto sentia a completude da habilidade de criação, os olhos de Sid brilharam de curiosidade. Eu me pergunto, posso criar vida agora? Pensando bem e sob o olhar perplexo de Veno, ele se moveu instantaneamente do beco para a margem de um pequeno riacho.
sob a luz do sol. Sid caminhou até a margem do rio, agachou-se e pegou um punhado de terra úmida. Ele poderia ter criado o solo diretamente, mas lembrando-se de quantos mitos descreviam deuses criando vida a partir do barro, ele decidiu tentar do jeito clássico. No momento seguinte, ele tentou moldar a lama, acabando por formar um caroço bizarro. Olhando para o caroço estranho em sua mão, a boca de Sid se contraiu. Se aquela coisa ganhasse vida, a sanidade das pessoas comuns não entraria em colapso? No momento seguinte, um clarão de luz carmesim ocorreu, e o pedaço de lama se transformou em uma estatueta de leão finamente trabalhada. Primeiro, o corpo físico. Com o pensamento, a estatueta de leão do tamanho de uma palma começou a ganhar cor, e seu corpo de argila rapidamente se transformou em carne e osso. Instantaneamente, um filhote de leão macho amarelo vivo apareceu em sua mão. A brisa suave fazia a juba do leão balançar levemente. Entretanto, como lhe faltava inteligência, o leão permanecia imóvel, com os olhos opacos e sem vida, como um cadáver. Não tem alma. Sid murmurou pensativo. É possível criar algo assim? Com alguma incerteza, ele continuou usando a habilidade de criação, seguindo seus pensamentos para conceder uma alma ao pequeno leão. À medida que seus pensamentos o guiavam e a habilidade de criação fazia efeito, fios de energia da alma começaram a se formar dentro do leão, eventualmente se fundindo em uma alma ligeiramente translúcida. Instantaneamente, os olhos sem vida do pequeno leão se encheram de vida, e até seus globos oculares começaram a se mover. Sid colocou-o delicadamente no chão. Rapidamente, o leãozinho começou a correr por aí, esfregando-se carinhosamente nele. Venom assistiu em total descrença, enquanto Sid também ficou um tanto surpreso. Ele poderia até criar almas? Ele até tinha a sensação de que, contanto que quisesse e tivesse energia suficiente para sustentá-lo, poderia criar uma Mjolnir, a lança da eternidade. Ou até mesmo as joias do infinito. Continentes, oceanos e até planetas inteiros. Além disso, o consumo de energia para criar coisas era notavelmente baixo. A magia do caos também podia criar algumas coisas, mas seu consumo de energia era muito maior que o da habilidade de criação. Nesse momento, Sid ficou até tentado a criar uma joia do infinito. Poderíamos dizer que ele agora era totalmente capaz de servir como um criador, um verdadeiro criador. A partir daquele momento, ele se tornou uma verdadeira divindade cósmica. Anteriormente comparado à eternidade, infinito e os outros, sua fundação era muito superficial, faltando muitas habilidades essenciais. A habilidade de encarnação da luz tinha algumas limitações. Em alguns aspectos, ela não podia ser comparada aos deuses criadores naturais, como eternidade e infinito. Desbloquear progresso, 11%. Observando o progresso do desbloqueio, os olhos de Sid estavam cheios de expectativa. Que habilidades ele ganharia em seguida? Capítulo 555. Como Sid já possuía a magia do caos, a habilidade de criação não foi exatamente uma melhoria inovadora para ele. Foi mais uma habilidade compensatória. Portanto, comparado à habilidade de criação, ele estava ainda mais ansioso para ver quais outras habilidades surgiriam. Habilidade de criação desbloqueada com apenas 11%. O que virá a seguir? Os olhos de Sid estavam cheios de expectativa. A próxima habilidade aparecerá em 15% ou 20%? Ele se perguntou. Qual habilidade viria a seguir? Depois desses pensamentos, Sid olhou para o pequeno leão e pegou outro punhado de terra úmida. Muito rapidamente, uma leoa apareceu em sua mão. Sob o poder da criação, a leoa logo começou a se mover. Logo, os dois leões estavam olhando um para o outro com curiosidade. Ignorando os dois leões se conhecendo, Sid concentrou sua atenção em outro lugar. Ele pegou outro punhado de terra úmida e, sob um clarão de luz carmesim, a terra tomou a forma de um homem. Ele estava se preparando para criar um humano. Sob o poder da criação, a figura de barro rapidamente se tornou vibrante, possuindo cores mais ricas. Ao criar o corpo, Sid também começou a formar uma alma para ele. No momento seguinte, fios de energia da alma apareceram, formando uma alma translúcida. Entretanto, depois que Sid parou, sua expressão ficou um pouco estranha, porque ele percebeu que em seu descuido havia esquecido de modificar o tamanho do homenzinho, resultando em um homenzinho de verdade. Olhando para o homenzinho em miniatura em sua palma, que balbuciava animadamente e olhava o mundo com curiosidade. Sid balançou a cabeça e rapidamente corrigiu seu tamanho, ao mesmo tempo em que lhe transmitia algum conhecimento básico. Então, sua outra mão continuou se movendo enquanto ele criava figuras de argila, uma após a outra, rapidamente dando-lhes vida. 5 minutos depois, mais de 20 homens e mulheres estavam diante dele. Os homens eram musculosos e as mulheres eram esbeltas. Todos eles eram excepcionalmente atraentes. Além disso, para evitar que esses humanos primitivos fossem devorados por feras selvagens na natureza, Sid usou especificamente seus poderes mentais para conceder-lhes conhecimento e concedeu a cada um deles uma habilidade relacionada à luz. Raios oculares, clarividência, ilusões de luz e muito mais. Era bem parecido com os Eternos. De lado, Venom, que havia testemunhado tudo com os próprios olhos, ficou completamente perplexo. Criar animais era uma coisa, mas criar humanos? Antes de encontrar Sid, Venom havia possuído outros humanos, recuperando suas memórias. Ele entendia exatamente o que aquela cena representava. Na mitologia, não foi assim que os deuses criaram os humanos? Esta foi a primeira vez que Venom testemunhou um ato de criação tão magnífico. Ele sempre achou que os mitos humanos eram falsos. Então Venom de repente percebeu uma coisa.
Bem, Sid é de fato um deus agora, um deus criador. É natural que ele tenha esse tipo de poder. Neste momento, depois de vivenciar o processo de criação dos humanos, a mente de Sid mudou, e sob os olhares atônitos dos humanos primitivos, ele desapareceu da margem do rio. Ao verem isso, os humanos primitivos que estavam observando uns aos outros e ao novo ambiente com curiosidade entraram em pânico instantaneamente, e sua sensação de segurança foi completamente destruída. Deus, Pai, não vá embora. Tendo algum conhecimento humano básico, eles imediatamente gritaram em pânico, tentando fazer o Deus que os criou ficar. Infelizmente, não importava o quanto gritassem, seu Deus já havia partido. Em seus olhos, decepção e tristeza se misturavam com uma resolução determinada. Eles definitivamente encontrariam seu Deus. Imediatamente, os humanos primitivos começaram a explorar os arredores. Quem sabia quando eles encontrariam humanos modernos? Este lugar ficava a apenas algumas centenas de quilômetros da cidade mais próxima. Sem se dar ao trabalho de prestar atenção neles, depois de experimentar a sensação de criar humanos, Sid começou a refletir sobre um assunto. Devo continuar esperando o progresso do desbloqueio aumentar ou devo explorar outras linhas do tempo ou universos? Para ver o que exatamente aconteceu depois que o progresso de desbloqueio de Balder atingiu 100%. Quando se tratou desse assunto, Sid estava genuinamente curioso. Enquanto ele hesitava, algo mais acontecia em outro lugar. De volta ao beco escuro e isolado onde ele estava, um homem branco bêbado entrou cambaleando. Cambaleando enquanto caminhava, não demorou muito para que seu pé batesse em algo, fazendo tropeçar e cair. Ai! Xingando baixinho, o homem chamado Marco se levantou e olhou para trás. Droga, quem jogou uma pedra aqui? Que tipo de idiota faz isso? Como o beco era mal iluminado, quando ele viu o objeto do tamanho de um punho no chão, ele presumiu que fosse apenas uma pedra. No entanto, depois de olhar por um tempo, ele sentiu que havia algo errado. Não parecia uma pedra comum. Hesitante, ele se agachou e olhou mais de perto. No instante seguinte, ficou completamente perplexo. Um diamante rosa deslumbrante, do tamanho do punho de um adulto, estava caído no chão. A primeira reação de Marco foi: quem diabo se daria ao trabalho de fazer um diamante falso tão grande? Afinal, como poderia existir um diamante rosa natural desse tamanho? Nem mesmo os diamantes no cetro e na coroa da rainha eram nada comparados a isso. Marco pegou-o descuidadamente, examinando-o, mas quanto mais olhava, mais atordoado ficava. Não, mesmo que fosse falso, tinha que valer muito dinheiro, certo? De repente, seus olhos brilharam de ganância. Agarrando o diamante rosa do tamanho de um punho, ele começou a se afastar ansiosamente. Mas antes que ele pudesse ir longe, ele tropeçou em outra coisa. Pedras comuns, ouro brilhante, cristais, várias plantas e todos os tipos de objetos estranhos estavam empilhados no chão não muito longe dali. Embora a maioria dos itens parecesse comum, uma pequena parte deles parecia incrivelmente preciosa. Meu Deus, você está tentando me deixar rico hoje? Marco ficou muito feliz e imediatamente saltou sobre a pilha de itens. Uma hora depois. Nome? Marco. Em uma sala de interrogatório, um agente da SHIELD estava interrogando Marco duramente. Quanto a Marco, ele estava sentado em uma cadeira com uma expressão chorosa. No escritório do diretor da SHIELD, olhando fixamente para o diamante rosa na mesa, Fury estava imerso em pensamentos. Ao lado dele, o agente Hill relatou a verdade. Diretor, detectamos energia extremamente poderosa em alguns dos itens. Eles são incrivelmente perigosos. Ao ouvir isso, Fury franziu a testa, sua expressão cheia de preocupação. Não muito tempo atrás, ele detectou uma área com uma energia extremamente incomum e enviou uma equipe para investigar. Foi então que eles descobriram esses itens. O incidente do herói vestido de branco tinha acabado de acontecer, e agora havia algo tão bizarro. Fury suspirou. Que momento difícil era esse? Agora, ele só podia esperar que quem quer que estivesse conectado a essas coisas não fosse algum ser aterrorizante. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.